Final de ano, né? Oi, Bia! Obrigada pela presença. Gente, Mateus 4:4. É verdade, Mateus 4:4. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, vai ser bênção de Deus. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem conhece a história já sabe, né? Que resposta é essa que Jesus deu e para quem foi que Jesus deu essa voadora, né? A palavra de Deus conta que após ser batizado por João Batista, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, levou Jesus para dentro de uma necessidade bruta. E ali para testar Jesus, né? Se ele estava pronto para viver tudo que vinha pela frente. E Jesus provou que estava mais que pronto, né? Porque Satanás, depois de 40 dias de jejum, chega com 3 tentações para Jesus. A primeira tentação que ele chega é com a necessidade, apresentando para Jesus a necessidade dele, que era a fome. A segunda, a necessidade que nós temos de adorar alguém, de ter alguém para seguir, para adorar, para crer, né? E a outra necessidade foi necessidade de poder. Quantas vezes nós queremos ter o poder, né? O controle de todas as coisas. Então, Jesus foi tentado aí. Mas eu queria só atentar hoje no versículo de Mateus 4:4. Eu já disse aqui outras vezes, mas eu senti novamente de compartilhar com vocês esse tema. Já disse para vocês que Deus ele não se move por necessidade, ele se move por propósito. Antes de você nascer, Deus pensou em você. Deus te conhece antes mesmo dos seus pais te conhecerem. Você foi gerado, você não tinha nem forma direito, Deus já conhecia você. E já tinha estabelecido um propósito para você viver, um propósito na sua vida. E por causa dos caminhos e escolhas que você teve na sua vida, Deus não mudou o propósito. Porque você se afastou, ou o propósito de Deus para você continua sendo o mesmo. De alimentar você com tanta plenitude da presença dele, em que você é alguém que caminha por esse mundo movido por propósito e não por necessidade. Então, ali Satanás apresentou para Jesus a necessidade que ele tinha de comer. Já fazia 40 dias que ele não comia nada, ele estava de jejum. E Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, se a nossa necessidade, se a nossa sede, se a nossa fome de Deus, ela está satisfeita, a necessidade do nosso corpo, a nossa necessidade material, ela já é suprida. Porque a necessidade nossa material, quando ela se apresenta para nós, existe uma palavra de Deus liberada nessa necessidade para a gente aprender, para a gente conhecer. Então, eu não sei qual é a necessidade que você está passando. Nós somos, eu já até gravei um vídeo aqui, que nós somos a criação preferida de Deus. Nós somos a pessoa favorita de Deus. Então, por que Deus permitiria o sofrimento? Por que Deus permitiu que um filho tão amado, tão obediente como Jesus, fosse tentado ali no deserto daquela forma? Sabe? Existe uma palavra de Deus para você nessa sua necessidade. Existe uma mudança de entendimento para você nessa necessidade. O nosso problema é que quando a necessidade se apresenta, nós ficamos desesperados para ser supridos nessa necessidade. Nós ficamos preocupados, perdemos o sono, comemos demais ou comemos de menos, preocupados com a necessidade. E Deus está preocupado com seu coração. Deus quer trabalhar todos os dias você para estar pronto para responder às necessidades futuras que você vai ter. E você vai estar pronto para o futuro se você viver aqui o começo, o propósito que Deus tem para você. Então, qual é a sua necessidade? Você está precisando de dinheiro para pagar alguma dívida? Você está precisando de um emprego? Você está precisando de um carro? O que é? Qual é a sua maior necessidade agora?
Não é difícil para Deus suprir essa necessidade sua. O mais difícil para Deus é fazer você mudar de ideia. É fazer você mudar de entendimento. E entender que a necessidade que a gente está passando, que a gente está enfrentando, existe ali um propósito de Deus nessa necessidade, para que nós enxerguemos qual é o caminho que a gente precisa andar. E é o caminho de fé. Fé não nas coisas, nas pessoas, nas situações, mas fé nele. Deuteronômio 8:3 diz assim: Ele humilhou vocês, os deixou passar fome, depois sustentou com maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu já conversei aqui com vocês, aquelas pragas que foram lançadas no Egito, o povo foi testemunha de todas aquelas pragas, vivenciaram. A única que eles não foram atingidos foi da morte do primogênito, porque eles passaram ali o sangue do cordeiro na porta e os primogênitos deles foram salvos, não sofreram as consequências da morte do primogênito, quando o anjo da morte passou ali pelo Egito. Mas as outras pragas, eles vivenciaram, eles testemunharam. E sabe que o mesmo Deus que lançou aquelas pragas foi o mesmo Deus que retirou aquelas pragas. Então, o mesmo Deus que permite, às vezes, você passar por dificuldades, porque se Ele te ama tanto, por que Ele permite? Tem um direcionamento para você novo. Senhor, eu estou passando por aqui, o que eu preciso aprender nessa fase? O que eu preciso entender nesse tempo que eu não estou entendendo? Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, Jesus falava: a tua fé te salvou. O que salvou você não foi esse milagre que você acabou de receber, que esse milagre aqui é a coisa mais simples que tem de eu fazer. Eu posso falar para você levantar e andar, eu posso curar você do fluxo de sangue, eu posso ressuscitar o Lázaro, isso aí para mim não é difícil. O difícil é a mudança de entendimento, porque depende de decisões nossas. Então, quando Jesus falava assim, a tua fé te salvou, não fala assim, este milagre salvou sua vida. Sua necessidade suprida, você está salvo. Não, porque a necessidade, ela sempre... Todas as pessoas que Jesus curou morreu, não estão vivas hoje. Porque o que é eterno não é a necessidade. O que é eterno é o processo, é o propósito. É a palavra de Deus que dura para sempre. É a mudança de entendimento, o legado, a mudança de vida daquelas pessoas impacta a nossa vida hoje. Mas elas não estão aqui. Não estão aqui para falar para a gente. A gente aprende, entende e cresce e se alimenta dessas histórias que é contada na Bíblia, porque está na palavra de Deus que é eterna. Porque a necessidade sempre vai existir. Agora, lá naquele texto da mulher samaritana, Jesus falou, olha, eu tenho um entendimento para você. Que no caso de Deus, Jesus está falando, eu tenho uma água da vida para você. Que se você conhecer, mudar o seu entendimento e entender que eu sou a água da vida, dentro de você vai ter uma fonte que vai jorrar, você nunca mais vai ter fome e sede na sua alma. Porque fome e sede no seu corpo você vai ter. Então Jesus, quando dizia assim, olha, a tua fé te salvou. A tua mudança de entendimento, porque você acreditou, porque você creu que Deus tem um propósito, a sua necessidade vai ser suprida, mas a sua necessidade da alma foi suprida primeiro. Então aqui em Deuteronômio, está dizendo assim, ele humilhou vocês, deixou vocês passar fome, depois sustentou com maná que nem vocês e nem seus antepassados conheciam. Quer dizer, antes lá no Egito eles presenciaram que o mesmo Deus que lançou as pragas é o mesmo Deus que retirou as pragas. Então eles já sabiam disso. E lá no deserto eles passaram fome. Mas o mesmo Deus que permitiu aquela fome, mandou para eles um alimento que eles nunca tinham escutado falar na vida, porque este é o nosso Deus criador. O nosso Deus é criador todos os dias. Talvez você fale assim, mas é que não tem como. É impossível. Para acontecer isso aqui, precisa acontecer algo que nunca aconteceu nessa empresa. Se você mudar o seu entendimento e
e conhecer melhor Deus e o que Ele é capaz de fazer, algo que nunca existiu na empresa pode passar a existir por causa da sua fé, por causa da sua mudança de entendimento. Para Deus não é difícil suprir a sua necessidade. Do que você está necessitando? Você precisa conhecer mais o Deus que você diz que crê. Porque Ele pode suprir essa necessidade física, mas Ele quer suprir a sua necessidade de alma. Você precisa mudar o entendimento. Para todas as pessoas que Jesus curou, falou assim, a tua fé te salvou, não foi o milagre. Foi a tua fé. A fé em quem? A fé que Ele era o Filho de Deus. E que Ele tinha poder suficiente para salvar a alma, não somente o corpo. Então, a tua fé que te salvou não é o milagre. Milagre, Deus pode fazer. Não é difícil para Deus fazer o milagre. Aqui, em Deuteronômio, o escritor está dizendo assim, olha, vocês foram levados a passar um tempo de fome, mas o mesmo Deus que permitiu essa fome, Ele trouxe para vocês um tipo de alimento que vocês nunca tinham visto na vida de vocês e nem os antepassados de vocês. Ninguém nunca tinha visto maná na vida. Então, Deus pode trazer à existência um trabalho, um novo nível lá no seu emprego. Ele pode trazer existência porque Ele tem poder para isso, mas Deus quer primeiro mudar o seu entendimento. Então você está passando por uma necessidade grande, tira os olhos dessa necessidade, fala, Pai, o que está escrito sobre mim no seu propósito que eu não estou enxergando? O que eu preciso aprender dentro do seu propósito? Qual é o caminho que eu preciso tomar? Porque quando a gente está passando por algum problema, a primeira coisa que a gente já vê, fala, eu preciso sair daqui. E aí nós planejamos um monte de coisas para sair do lugar da necessidade. E nós não aquietamos a nossa alma. E não temos fé de que Deus vai fazer, que Deus está fazendo. O nosso entendimento precisa ser mudado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque Ele é o Deus que age por mim. Não, Fernando, mas a gente também precisa fazer sim, mas você não pode ser movido pela necessidade, você precisa ser movido pelo propósito. Se Deus tem um propósito que não muda na sua vida, então você precisa entender que é isso que você precisa viver. Porque a necessidade, você vai com a sua força e vai suprir a necessidade que você está agora, daqui a pouco você vai estar necessitando novamente. Mas se a sua fome e sede de Deus for saciada, se você gastar tempo suficiente na presença de Deus para poder entender que essa sua necessidade é um tempo de aprendizado, é um tempo de você entender que depender de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque Ele não vai deixar que nada falte para você. Esse dia eu estava conversando com a minha filha, eu falei assim, meu Deus, às vezes eu fico olhando as pessoas fazer algumas coisas assim, a gente não tem temor a Deus, não tem temor de Deus. Como é que tem coragem de falar um negócio desse, de fazer um negócio desse? Aí minha filha virou pra mim e falou, ai mãe, essas pessoas não conhecem a Deus como você conhece. Aí eu fiquei tão assim, falei, é mesmo, né? Porque se as pessoas conhecessem a Deus como realmente Ele é, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conhecer Deus em toda a essência, porque Ele é muito grande, é muita coisa, a nossa cabeça não cabe. Mas quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem temor a Ele, não às situações. Provérbios 19:23 fala, o temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a Ele passa a noite satisfeito, passa a noite em paz e o mal não o toca. O mal não o toca. Porque quem teme a Deus e não as circunstâncias, e não a necessidade, dorme a noite toda, dorme tranquilo, porque conhece o Deus que está fazendo, conhece o Deus que está trabalhando. Sabe, lá no Salmo 33:11 fala, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O que Deus tem para a sua vida não vai terminar nem com a sua morte. Até depois que você morrer, as pessoas vão estar falando do que Deus fez na sua vida, porque é eterno. Tudo que Deus faz é eterno, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os nossos planos mudam o tempo todo. Quantas coisas você planejou estar vivendo hoje, você não está vivendo nada do que você pensou, nada do que você planejou, porque o tempo todo nós estamos mudando, nós estamos planejando e desistindo, planejando e desistindo. E eu queria dizer para você no Salmo 33:11, fala, os planos do Senhor permanecem para sempre.
Os planos que o Senhor tem a respeito de você permanecem para sempre. E mesmo depois que você morrer, tudo que Deus fez na sua vida é lembrado para sempre. Lá no Provérbios 19, 21, fala: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus tem um propósito para a sua vida. E você hoje está sofrendo por causa de alguma coisa, alguma necessidade, chega diante de Deus, abre o seu coração e fala: Senhor, eu não quero ser movido por essa necessidade. Eu quero trabalhar onde o Senhor tem esse lugar para mim. Eu quero pagar essa dívida, eu não quero... a dívida vai vencer dia tal. Fala o dia para Deus. Eu não quero ficar devendo. O Senhor providencia um meio. Eu vou crer que o Senhor vai me ajudar. E aí o seu entendimento vai mudando a respeito do Deus que você diz que crê. E você vai alinhando o que você diz sobre Deus, sobre o que você realmente crê sobre Ele. E você vai ver o agir de Deus. No dia certo, sua conta vai ser saldada, sua dívida vai ser paga. Porque o que precisa é, em nome de Jesus, mudar o entendimento. As decisões, a mudança de entendimento, essa é você que precisa fazer. É você que precisa fazer. Sabe, Satanás, quando foi para cima de Jesus e apresentou para ele a necessidade dele, disse assim: se você está com fome, por que você não transforma essa água, essas pedras em pães? Jesus foi ali para se alimentar da presença de Deus, para orar. Ele não foi ali para comer, ele foi ali com o propósito de jejuar mesmo. E aquele não era o momento de quebrar o jejum. Jesus sabia que aquela pergunta era um laço. Então ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, nem só de pão, nem só do suprimento da sua necessidade você vai viver. O que faz você ter uma vida, uma noite de descanso, uma noite de paz, é o temor ao Senhor. Então, para de ter medo dessa situação que você está passando. Para de se angustiar. Aquieta o seu coração e veja o agir de Deus na sua vida. Quando Jesus dizia para aquelas pessoas que elas foram curadas, que elas tinham sido curadas, ele sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Teve pessoas que Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé igual a desse homem. Eu nunca vi uma fé igual a dessa mulher. Quando aquela Maria quebrou o vaso de alabastro, falou assim: olha, durante muitos anos vão lembrar dessa história. Ainda vão passar-se anos e anos e anos, vão falar desse ato de Maria. Porque Maria não estava pensando no preço, no valor ali daquele perfume tão caro. Ela estava pensando no preço e no valor da pessoa de Jesus, o Cristo. Então, em nome de Jesus, não se preocupe com a sua necessidade hoje. Se preocupe com a sua necessidade de fome de espírito. Porque essa necessidade sua, em nome de Jesus, eu declaro que você tem fé o suficiente hoje, nesta manhã, para chegar na presença de Deus e colocar todas as suas necessidades e aquietar seu coração e dizer: Senhor, a sua presença na minha vida é suficiente. Você é o meu alimento. Eu decido temer apenas ao Senhor. Eu vou parar de planejar tanto. Eu quero cumprir e fazer os seus planos. Eu quero viver o seu propósito, porque eu mudo de ideia tanto, planejo tanto e mudo tanto de ideia. Mas o plano do Senhor nunca mudou a meu respeito. Jeremias 19:11. Eu é que sei, o Senhor diz para você nessa manhã, os planos que tenho a respeito de você. E os planos que eu tenho a respeito de você são planos de te fazer o bem, não o mal. A fim de dar para você um futuro que você precisa, um futuro que você espera. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Não precisa temer as situações. Provérbios 19:23.
tema apenas o Senhor, o seu Deus, que trabalha, que age por você, mesmo quando você não percebe, a mão dele está sobre você, cuidando e protegendo, e o mal sobre você não vai tocar você, em nome de Jesus. Pai, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. O Senhor conhece aqui qual é o tamanho da necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Pai, que eles mudem esse entendimento de precisar, de necessitar de coisas que o Senhor pode suprir a qualquer tempo, a qualquer momento. Que eles tenham só essa fome e sede da Tua presença e possam Te conhecer tanto a ponto de poder descansar e saber que o Senhor é Deus, foi o Senhor quem criou o céu, quem criou a terra, e não tem nenhuma dificuldade para trazer à existência o que vai suprir a necessidade material deles. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença seja agora palpável na vida dos meus irmãos, a ponto deles se sentirem amados tão profundamente que o coração deles possa estar em paz e sentindo queimar dentro deles o poder do Teu Santo Espírito, trazendo para eles uma alegria e uma paz que ninguém entende, que excede o entendimento, porque a Tua presença é melhor do que a vida. Tem irmãos aqui, Senhor, tem pessoas aqui nessa live que sabem muito bem o que é sentir uma angústia, que sabem muito bem o que é sentir uma ansiedade, que sabem muito bem o que é sentir uma aflição, que sabem muito bem o que é sentir um rancor. Tem pessoas nessa live aqui, Pai, que sabem muito bem o que é se sentir humilhado, rejeitado, mas tem pessoas aqui também que não têm ideia do que é sentir-se amado, cuidado, protegidos pelo Seu Espírito Santo. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, que eles possam ter essa experiência agora, nessa manhã, de serem amados, de serem cuidados, de serem protegidos pelo Teu amor, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E para você agora, que está com alguma doença no seu corpo ou alguma enfermidade na alma, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença de corpo e toda enfermidade de alma. Seja liberto e curado agora em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo para todos vocês, para todos do Facebook, do YouTube que me acompanham. Obrigada por sempre estar ali curtindo, comentando e compartilhando. Quando vocês comentam os testemunhos de vocês, abraçam muito a minha alma e enche meu coração de encorajamento para estar com vocês aqui todos os dias. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.